Bom, função afim, função de primeiro grau. Nesta parte da aula eu vou explicar para vocês a- as funções constantes, né, que é um conceito apenas. Né, nós temos dois tipos de função constante, apesar de uma delas, né, que é essa aqui, a paralela ao eixo y, ser considerada uma equação, né, mas a gente faz o tratamento, porque tem uma reta lá, como uma função também. Tem um vídeo aí para vocês explicando a construção e o porquê de cada uma delas mais detalhada. Como está na apostila de vocês aí na página 107, né, esse tipo de função, f de x igual a b, esse b é um número real qualquer, ele é um gráfico cujo é um gráfico e a reta é paralela ao eixo x. Então, esse gráfico verde que nós estamos vendo aqui é um gráfico de uma função constante. Por que constante? Porque não importa qual é o valor do x, o y sempre será igual a 2. E nós temos esse que o x é igual a uma constante b. Né? Então, o gráfico é uma reta paralela ao eixo y. Aqui a gente entende melhor essas características das funções. Então, ó, o alfa aqui está fazendo o papel do coeficiente angular, que é o que dá a direção da reta. A gente vai estudar ele também como a letra m, né? Então, não importa a letra, não importa o entendimento dele. Né? Então, esse alfa representa o ângulo. Então, entre o eixo x e a reta estudada, o ângulo é zero. Se o ângulo é zero, significa que não existe inclinação. A tangente daria zero, então é aquele que a gente acabou de ver que é uma função constante paralela ao eixo x, certo? Aqui nós temos uma função crescente, né? Dá para ver que ela é crescente, e toda vez que esse ângulo, olha, tá vendo aqui a setinha é sempre assim, ó, do eixo x para a reta, do eixo x para a reta. Toda vez que este ângulo estiver entre 0 e 90 graus, certo? Nós teremos um ângulo agudo e isso faz com que a reta seja crescente. Então, ela terá esta cara aqui. Voltamos para outra constante. Quando o ângulo é de 90 graus, tangente de 90 graus não existe. Então, aí nós temos essa outra função constante que não importa o valor do y da função, o x será sempre igual. E quando α for maior do que 90 graus, que nós temos um ângulo obtuso, e nós veremos aí no nosso estudo que a função será decrescente. Beleza? Bom, aqui o coeficiente angular que foi citado, que tem a ver com o alfa, que é o ângulo, certo? Então, a gente viu ali o ângulo, né, as possibilidades deste ângulo, lembra lá do eixo x para a reta, e aí esse ângulo, através deste ângulo, a gente consegue determinar o coeficiente angular, que é o mais importante que nós vamos estudar nesse estudo da reta. Então, como eu falei, tangente desse ângulo alfa, né, que é a letra θ, mas tangente daquele ângulo alfa lá, vai dar o nosso m, que é o coeficiente angular. Ou a gente acaba utilizando mais esta expressão aqui, ó, ΔY dividido pelo ΔX. O que seria o delta? Então, o delta, a letra grega, que a gente estuda sempre variação por ela. Então, é o y a menos o yb dividido pelo xa menos xb, ou yb menos ya, xb menos xa. Não importa, desde que você não mude a ordem, certo? Então, se eu estou começando com a menos b, aqui tem que ser a menos b também. Então, quem é esse y? E quem que é esse y aqui? São dois pontos que eu tenho do plano cartesiano, com um só eu não consigo fazer. Eu preciso de dois pontos no mínimo para poder calcular esse coeficiente angular. Então, vou pegar a coordenada destes pontos e vou fazer a coordenada y do ponto B menos a y do ponto A, dividido pelo xb menos xa, que nós vamos ter
o nosso coeficiente angular da reta, né? E aí tem o desenho explicando, né, o alfa que é formado, e nós vamos ver isso na prática aqui. Então, vamos pegar este exemplo aí, e a gente vai fazer o seguinte exemplo. Eu tenho que escrever qual que é a função que está sendo representada aí neste gráfico, certo? Então, uma parte aqui já veio junto com o desenho que eu peguei na internet, está aqui, né, a referência, né? E aí eu vou mostrar para vocês o cálculo detalhado para a gente chegar na função. Bom, nós estamos vendo pela característica dela que ela é uma função de primeiro grau, é uma reta. Então ela tem essa característica aqui, ax mais b. Quem são as variáveis que nós temos que encontrar? É o a e o b. O x e o f de x faz parte da função. Então vamos lá. Identificar dois pontos, como eu falei, são necessários dois pontos. Eu nomeei esses pontos aqui, ó. Eu chamei este ponto aqui 0, 1 de ponto A e o ponto de coordenada 2 e 5 de ponto B. Aí, logo em seguida, eu apliquei aquela fórmula, y do ponto B menos y do ponto A. O y do ponto B é 5, o y do ponto A é 1 e 5 menos 4 dá 1, que é essa parte de 5 menos 1 dá 4, desculpa, que é essa parte de cima. O delta está representando esta subtração aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa para o x. Então, eu tenho x do ponto B, que é 2, menos o x do ponto A, que é 0, que deu 2. Logo, o meu coeficiente angular, que é o A, o coeficiente angular é o A, certo? É o coeficiente do x. Logo, o coeficiente angular será a divisão aqui, ó, representada aqui, ó, do yb menos ya dividido pelo xb menos o xa, que é 4 dividido por 2, que é igual a 2. Logo, eu já sei que esse a, para montar a função... Deixa eu arrumar isso aqui, peraí. Ao vivo é assim mesmo. Olha aqui que eu fiz. Vamos fazer diferente? Pronto. Fica melhor, assim vocês só me ouvem. Então, esse A eu já descobri que é 2. O A eu descobri que é 2. Nesse tipo de exercício, eu não preciso fazer cálculo ou sistema de equação, porque o B, eu sei o conceito do B. O A é o coeficiente angular, é o que dá a inclinação à direção da reta, e o B é o coeficiente linear, é por onde a reta passa pelo eixo Y. Logo, eu olho aqui que eu estou vendo que ela está passando pelo ponto 1. Então, assim, eu consigo saber que esta função aqui, ó, ela é 2x mais 1. Beleza? E aí, nós temos um exercício 5 aí, que eu fiz ele no GeoGebra, uma parte dele aí para vocês, pelo menos o gráfico, e vou fazer o cálculo. E quando a gente não conseguir identificar o B pelo gráfico, porque nem sempre ele vai passar exatamente em cima de um ponto que a gente pode identificar. Esse aqui é o exemplo, certo? Eu sei que ele está entre 3 e 4, mas eu não faço a menor ideia. Eu não posso chutar 3,1, é 3,2, é um número irracional, é um número racional. Não dá para saber. Porém, eu consigo montar a partir desses dois pontos aqui, ó. Os pontos foram identificados, tá aí na apostila de vocês também. Ó, eu tenho o ponto de coordenada, olha lá, é o exercício 5 da página 109. Eu sei de novo, né, que a função é de primeiro grau, então ela tem essa característica, coeficiente angular, o A, e o coeficiente linear, o B, e os pontos que foram mostrados no gráfico. Então, eu vou montar o seguinte sistema que a gente já fez na aula passada também, né? Então, assim, ó, o ponto A tem coordenada x que vale 1, então eu coloco 1 no lugar do x, vai ficar A vezes 1, mais B, que tem que dar igual ao f de x, que é o y que está aqui, que é igual a 3. Logo, A mais B é igual a 3, certo? O ponto B, vou montar a outra equação, se o x é 4, vai ficar A vezes 4, mais B tem que dar o y, que é o 2 que está aqui. Então, assim, eu vou resolver este sistema aqui da maneira que vocês
acharem melhor, certo? Da maneira isolando, substituindo, ou pelo método da soma, que é o que eu vou fazer aqui, porque eu acho que é mais rápido para esse sistema, mas vocês podem resolver o sistema do jeito que vocês quiserem, porque eu sei que vocês sabem também, já fizemos muitas vezes. Mas tá aí os passos, certo? Multipliquei a primeira equação por menos 1, então deu menos a menos b igual a menos 3, e vou somar com a segunda. Peguei a segunda lá, então estou somando as duas. Menos a mais 4a vai dar 3a, o b cancela com o b, esse é o objetivo de utilizar o método da soma, né? Cancelar uma das incógnitas, e menos 3 mais 2 dá menos 1. Logo, eu descobri que o A vale menos 1 sobre 3. Beleza. Para descobrir o B agora, eu pego o valor do A e substituo em qualquer uma das duas equações e faço a continha. Então vai ficar aqui, ó, menos 1 terço mais B igual a 3, passa ele para lá, tira o mínimo múltiplo comum, soma e vai dar 10 sobre 3. Agora é só montar a função, que ela vai ficar menos x sobre 3 mais 10 sobre 3, ou menos 1 terço multiplicado por x, né? Tanto faz, esse 1 aqui vezes x é ele mesmo, mais 10 sobre 3. Então, eu consigo montar também a partir de dois pontos, se eu não conseguir identificar no gráfico qual que é o ponto B, montando o sistema de equações. E aqui eu vou deixar um desafio para vocês, né, para vocês no fórum de perguntas e comentários trocar uma ideia. Tem as opções aqui, né? Peguei aqui, né, essa imagem aqui, coloquei a fonte aqui para vocês. Se vocês clicarem aí, vocês vão ver lá o exercício. E aí eu tenho também uma equação de reta, né, que eu preciso montar, que está passando por dois pontos, de coordenada 1 e 2 e 3 e 4. Tá? E aí a gente vai montar e ela está numa forma diferente. Essa aqui se chama equação geral da reta, onde você vai montar a equação e vai jogar todos os termos para um lado. É só jogar tudo para um lado e deixar igual a zero do outro lado. Ver se vocês conseguem identificar aí. Beleza? Um desafio para vocês. E a orientação de estudos são os exercícios da aula 21 e 22. Tem 5 exercícios, do 1 ao 5. O exercício 1 e o exercício 2 será pedido no formulário para vocês fazerem o upload da imagem pelo aplicativo, né? Vocês podem fazer o exercício 1 e 2 pelo aplicativo do GeoGebra, tanto de computador quanto do celular. O 5 está praticamente resolvido. E a tarefa mínima na plataforma Plural. Beleza? Vou ficando por aqui. Obrigado pela aula, pela atenção e aquele abraço.